vir para a câmera que ela tá... Voltei! E hoje eu voltei para falar de dois livros para vocês. É outro livro também de Karina Risse, na verdade os dois são Karina Risse. É uma sequência, esse livro, que ela escreveu. E que, adiantando um pouco sobre o livro, eu acho que foi bem desnecessário a sequência desse livro. Pelo menos pra mim, eu acho que se a história parasse no primeiro livro, sabe, seria bem mais legal, na minha opinião. Eu tô falando do livro Perdida, de Karina Risse, e o livro Encontrada, que é uma sequência. Então eu vou começar falando sobre o livro Perdida. Eu vou ler bem breve pra vocês, até pro vídeo não ficar assim, eu vou tentar ser mais rápida possível, pra ele não ficar muito longo, até por ser dois livros, né? Então, o livro fala de Sofia, tanto o primeiro quanto o segundo. Sofia e Ian, é a história de amor deles. Sofia, ela vivia num mundo tipo nosso, com toda a modernidade que a gente tem. E a palavra casamento pra ela era a pior coisa que poderia existir. Até que Sofia compra um celular e ela vai parar no século XIX. E lá no século XIX ela conhece Ian. Que Ian, ele é filho único, ele não tem irmão, mas ele tem uma irmã que ele cuida. Os pais dele faleceram e ele começou a assumir a família. Então ele acolhe Sofia, leva ela para sua casa e... aí começa a história, né? Porque Sofia é do século que a gente vive, ela ir pro século XIX, então ela arruma muita confusão. E acabam que eles se apaixonam e tem meio que um romance no livro. E durante todo o tempo ela fica arranjando um meio de conseguir voltar para o século que ela vive. Então o livro se passa nessa história. E acaba que no final deste livro, eu ia contar o final para vocês, mas eu não vou contar. Toquei antes disso. Continuando, acaba que Sofia passa o livro todo tentando voltar pra casa, voltar pra vida dela, voltar pros amigos dela. Sofia também é órfã de pais, ela mora sozinha e ela tem uma amiga chamada Nina. Então essa amiga dela, que ela quer voltar a ver, que a Nina, no caso, é a única família dela. E o livro passa... Na verdade, a história do livro é voltada toda em relação a isso, a Nina tentando voltar pra casa. E pra vocês saberem o final, se ela volta ou não neste livro, vocês vão ter que ler, que eu não vou contar se ela volta ou não. Mas o que eu posso dizer é que eles se apaixonam, Sofia e Ian, e ela acaba ficando perdidamente apaixonada por ele. E aí ela pensa em casar, que era uma coisa que ela jamais ia pensar, então ela já começa a pensar em casar. E aí que chega o livro Encontrada. O primeiro ela estava perdida porque ela saiu do século dela e foi morar em outro século, então ela se perdeu em outro século. O Encontrada, ela se encontrou. Ela se encontrou aonde? Na vida de Ian. Mas até ela se encontrar aconteceram várias coisas. Nesse livro, ela começa voltando para o século que ela vive, então eu já meio que contei o final do outro, né? Ela acaba voltando, mas ela volta com muita coisa errada. Ela volta apaixonada por Ian, Ian está em outro século. Quando ela volta, a amiga dela casa e ela acaba se tornando meio que uma pessoa infeliz, mas era tudo que ela queria, era voltar para o século dela, e quando ela consegue, ela acaba se tornando uma pessoa infeliz. Só que ela não quer ter aquele final, sabe? O final da vida dela. Ela não quer ficar mais no século dela. Ela quer voltar para um século que ela odiava, para um século que não tinha nada que atraísse ela, além de Ian e sua família. E agora, esse livro se passa ela tentando voltar para outro século e ela tentando viver nesse outro século. Acaba que ela consegue voltar novamente para o século XIX e ela tenta se acostumar aos costumes daquele século. Então aí ela arruma um monte de confusão, acontece várias coisas que vocês vão descobrir lendo esse livro, Encontrada. Eu acho que esse livro Encontrada, ele foi meio desnecessário. A história ficaria linda, assim, Sofia foi, voltou pro século dela e ficasse aquela história meio imaginária, será que ela voltou, que ela não voltou, meio um final não feliz.
Ele no século dele 19 e ela no século dela. Mas ela acaba voltando, então é o Perdida, no caso, o Encontrada, que é o segundo livro, ele conta toda essa trajetória de quando ela voltou. Eu vou ler rapidinho pra vocês o que tem atrás de cada um. No Encontrada, ele fala assim: Sofia vive em uma metrópole e está acostumada com a modernidade e as facilidades que ela traz. Ela é independente e tem pavor à mera menção da palavra casamento. Os únicos romances em sua vida são aqueles que os livros proporcionam. Após comprar um celular novo, algo misterioso acontece e Sofia descobre que está perdida no século XIX, sem ter ideia de como voltar para casa ou se isso é possível. Enquanto tenta desesperadamente encontrar um meio de retornar ao tempo presente, ela é acolhida pela família Clark, que no caso é a família de Ian. Com a ajuda do prestativo e lindo Ian Clark, Sofia embarca em uma busca frenética e acaba encontrando pistas que talvez possam ajudá-la a resolver esse mistério e voltar para a sua tão amada vida moderna. O que ela não sabia era que seu coração tinha outros planos. Perdida é uma história apaixonante num ritmo intenso e que vai fazer você devorar até a última página. Realmente, o livro Perdido ele é um livro muito intenso e a cada momento que você lê o que está acontecendo, você quer saber o que vai acontecer, entendeu? Ele não é aquele livro que a gente espera que vai acontecer, ele acaba mudando a cada capítulo, então ele é bem legal assim de ler. Já o Encontrada, ele fala que Sofia está voltando ao século XIX e mais animada para começar a viver o seu final feliz ao lado de Ian, como uma pessoa do século XXI, acho que estamos no século XXI, vai voltar ao século XIX e tentar viver feliz com o príncipe encantado. Gente, isso não existe, tá? No entanto, em meio à loucura dos preparativos para o casamento, eles tentam se casar ou eles se casam, não sei, vocês vão ter que descobrir. Em meio à loucura desses preparativos, ela percebe que se tornar a senhora Clark não vai ser tão simples quanto imaginava. Claro, costumes diferentes, tudo diferente, como é que ela vai voltar, entendeu? Como é que ela vai se acostumar àquela vida? Como é que a gente vai viver sem celular, sem toda essa tecnologia que a gente vive? Voltar a usar aqueles vestidos, aquelas coisas que nada pode, mulher nunca podia nada nessa época. Como a gente vai conseguir se adaptar a isso? As confusões encontraram a garota antes mesmo dela chegar ao altar. E uma tia intrometida que quer atrapalhar o relacionamento é apenas uma dela. Além disso, coisas estranhas estão acontecendo na vila. Ian parece estar enfrentando alguns problemas que prefere também não dividir com ela. Decidida, Sofia fará o que estiver ao seu alcance para ajudar o homem que ama. Ela não está disposta a permitir que nada nem ninguém atrapalhe o seu futuro. Porém, as suas ações podem pôr tudo a perder. E Sofia descobre que a única pessoa capaz de destruir o seu feliz para sempre é ela mesma. Encontrada à espera do Felizes para Sempre, ela traz a volta de um mundo apaixonante de Ian e Sofia, que foi passado no primeiro livro, permitindo mergulhar mais uma vez nessa maluca e envolvente história de amor. Uma coisa assim também que eu posso dizer é que o livro é muito divertido, tanto o 1 quanto o 2, mesmo eu achando que o 2 continua sendo desnecessário, mas vale muito a pena ler. Quando vocês lerem o livro, óbvio que vocês vão querer saber o que aconteceu no segundo, se eles casaram ou não casaram, como foi a tia, se eles continuaram a viver no século XIX, se eles casaram e foram viver no outro século, o que aconteceu. O que aconteceu com a amiga dela, que ficou lá no outro século também. E tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, se vocês gostaram do meu vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgação, segue o meu canal para continuar acompanhando meus próximos vídeos, minhas próximas dicas. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Voltei!